Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pablo, professor de literatura, e vim te trazer uma importante dica para o momento da tua prova. Então, perceba que eu fiz um esboço aqui no quadro sobre um panorama geral da história da literatura brasileira. Percebam então que eu iniciei com uma escola literária chamada Romantismo. Não esquece, a principal característica do romantismo é a idealização. Idealização do amor, idealização da mulher, idealização da relação amorosa, idealização dos heróis, do indígena, do nativo. Preciso te lembrar o seguinte também, nós vamos ter com o romantismo três gerações ou três momentos literários. Primeira, segunda e terceira fase. Primeira fase chama-se nacionalista ou indianista. Lembra que o nosso principal nome é o Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Lembra então Gonçalves Dias, poesia nacionalista, traz como característica essa idealização da terra. Percebe que nessa poesia ele vai falar sobre sabiás, ele vai falar sobre a fauna, sobre a flora, e esquece o componente humano, esquece os problemas sociais, porque neste momento nós trabalhamos com a idealização da pátria. Então, grande característica do romantismo, idealização. Não esquece, Gonçalves Dias, primeira fase. Temos a segunda fase, supervalorização do sentimentalismo, e a terceira fase é a poesia condoreira, né? Temos como principal nome da terceira fase um indivíduo chamado Castro Alves, o qual escreve uma poesia extremamente conhecida chamada Navio Negreiro. Poesia que ele vai chorar em versos a dor daqueles homens que eram livres, que foram tornados cativos e escravos depois. Depois do romantismo, então, saímos da idealização e partimos para o realismo. Realismo e naturalismo, segunda metade do século XIX. Lembra o seguinte, enquanto o romantismo faz parte da primeira metade do século XIX, 1836, o realismo e o naturalismo vão começar no ano de 1881, segunda metade do século XIX. Realismo e naturalismo acontecem apenas na prosa, parnasianismo e simbolismo apenas na poesia. Percebe que temos algumas características. A grande característica aqui do realismo vai ser análise psicológica. Outra característica do realismo também é a verossimilhança, ou seja, a capacidade que os textos têm de se parecerem com a realidade. Bom, naturalismo nós vamos ter uma outra característica chamada análise patológica. Bom, outra característica também é o determinismo, né? O cientificismo, teoria determinista de um indivíduo chamado Hipólito Taine, que vai dizer o seguinte, que o homem é produto do meio, do momento e da raça. Então não esquece, naturalismo, nós vamos ter como característica análise psicológica, o cientificismo, o determinismo. E aqui no realismo nós vamos ter a verossimilhança e análise psicológica. Outra característica importante de tu lembrares são essas outras duas escolas literárias, parnasianismo e simbolismo. As duas acontecem apenas na poesia. O parnasianismo descreve, é objetivo, enquanto o simbolismo ele te sugere. Nós temos aqui aquela tríade parnasiana, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia, enquanto o nosso principal poeta aqui no simbolismo vai ser um indivíduo chamado Cruz e Souza. Preciso te falar depois do início do século XX, 1902, vamos iniciar o pré-modernismo. Pré-modernismo não é uma escola literária, apenas um momento de transição entre tudo o que aconteceu antes do século XX para a verdadeira revolução cultural que vai ser a Semana de Arte Moderna, no início da primeira geração do modernismo. Primeira geração do modernismo, então. Não esquece, nacionalismo, busca da identidade nacional. Nomes como Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Manuel Bandeira. Vamos fazer a Semana de Arte Moderna, 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Para finalizar, então, segunda fase ou segunda geração do modernismo, não esquece, vai de 1930 a 1945. Geração essa que vai ter como uma das principais questões do seu contexto histórico. Nós temos nesse momento ditadura de Getúlio Vargas, nós temos nesse momento nazismo, fascismo, então bombas atômicas, Hiroshima, Nagasaki. Então percebe que nós temos todo um contexto de crise humanitária aqui. Então nós vamos ter um contexto de literatura que vai ser ideologicamente engajada. Percebam que nós vamos ter dois tipos de literatura. Literatura ideologicamente engajada e a literatura neossimbolista. Não esquece, então, segunda fase ou segunda geração do modernismo. Dois tipos de texto. Texto engajado politicamente ou texto panfletário. E o outro tipo de texto, então, vai ser a literatura neossimbolista, como Mário Quintana, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, entre outros. Querido, espero que possa ter te ajudado. Quero te desejar uma boa prova, um grande trabalho e até a próxima. Abraço!